Eu sou o William e você está no meu canal. Começa com o Whindersson sentado, um pouco distante, sendo filmado por alguém, com a postura de reflexivo, de alguém triste, preocupado ou com uma sobrecarga. É um áudio que tocou muitas pessoas. Só no TikTok, esse vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações. E aí, gatinha, boa tarde. Só passando pra dizer que eu te amo mesmo, que tô com saudade. Mãe, trabalhando aqui pra conseguir as coisas pra nós e tudo mais. Tem tempo pra nada, não pode ir pra lugar nenhum, não faz nada, tanta coisa. A gente percebe uma questão muito delicada, nesse início, que é muito característico da tristeza, de quando nós estamos maus mesmos, sobretudo quando nós estamos deprimidos, O quadro de depressão, ele tem essa confusão, porque ele fala que está muito cheio e também tem o nada, e é um diálogo inicial de abismos, você não tem onde se agarrar, não há estrutura, existe um pesar, existe quase que uma fadiga, mas ao mesmo tempo uma justificativa dessa realidade, parece a manifestação dessa dualidade entre o que não é bom e o que é bom. É como se ele sentisse o ônus disso tudo, mas não conseguisse parar. Eu já sinto isso de cara quando eu ouço o Whindersson falando dessa forma, nesse tom, nessa narrativa sobre a questão do tempo dele, porque todo o áudio discorre sobre o tempo, sobre ter e o que deixou de ter. Agora eu queria agradecer, assim, do nada mesmo. Só bateu o pensamento, queria agradecer por não ter desistido de mim. Questão de ter tanta família assim que não tá aí pros filhos, né, e tal. E eu conheci a realidade da senhora de pai e não foi fácil não. Dá pra ver, eu me lembro. E eu choro, mãe, falando assim essas coisas, porque tem dia que o fato tá pesado também pra mim, eu sinto, né? O pessoal pergunta, tu tem saudade quando tu era pobre? Não, eu digo, não, eu só não tenho saudade porque quando eu era pobre minha mãe também era, meu pai também era, meus irmãos. E hoje eu tava no avião, eu chorei, era de saudade mesmo. Nesse meio aqui a gente consegue sentir essa tristeza do Whindersson Nunes, que tem as coisas, que está envolto na sociedade do ter, E é claro que o envolto dele, quando ele diz que perguntam a ele se ele não tem saudade de ser pobre, é porque essa tristeza que o Whindersson conta vem se arrastando há muito tempo. Então, quando ele diz isso, parece que o envolto dele sempre o questiona se ele não tem saudade de quando era pobre, talvez ali ele fosse mais feliz. Porém, também, não que ele tenha feito isso, essa é uma ideia muito falsificada sobre alegria e felicidade, porque alegria e felicidade são acessos e para alcançar isso requer uma postura, um trabalho, o fator externo, uma série de questões. E obviamente que se pode ser muito feliz pobre e pode-se ser muito feliz rico e triste pobre e triste rico, porque isso está conectado ao indivíduo e não ao ter. Então, algumas pessoas devem perguntar se ele não tem saudade de ser pobre, mas relacionado a você tem tudo agora e está sempre se arrastando, e está sempre reclamando, e está sempre triste. Você não tem saudade de ser pobre, não, colocando a pobreza como um lugar genuinamente de felicidade, porque é o que justifica o fato de ter gente que tem tanto e é triste. Porém, isso é uma ideia deturpada, porque está muito relacionado ao indivíduo. Então, quando você tem muita coisa e você começa a se sentir triste, é porque você normalmente atribuiu felicidade às conquistas de coisas. Porque se nós, como sociedade, estivéssemos olhando para dentro, colocando para dentro toda a nossa capacidade de expansão, sendo em nós a melhor versão, nós teríamos mais realização pessoal e não física material. Porque quando hoje você pergunta para alguém o que você quer ser, você atribui a algum cargo que te eleva à condição financeira de soberania. É algo que te acende quanto indivíduo para a sociedade do ter. Dificilmente alguém responde, eu quero ser alguém feliz, alguém repleto de amigos, alguém que é um bom filho, que consequentemente um bom pai, um bom parceiro, um bom marido ou esposa. Enfim, algo que esteja relacionado ao ser e não ao ter. Então me parece que quando você vai crescendo dentro do que aconteceu, que foi uma escala estrondosa, embora tivesse tido muita luta para alcançar esse resultado, o Whindersson se cerca de uma realidade
muito ampla e de um acesso muito complexo de alguém que teve muitas defasagens e negativos, né? Porque você, quando é pobre, lhe falta tudo. E de repente você tem tudo. E aí você vai escalando esse sentimento como se você estivesse construindo um castelo, mas um belo dia, depois que você montou aquela estrutura, percebe que esqueceu o principal do castelo, de preencher isso. E esse preenchimento não está na mobília e nas coisas, é algo muito interno. Por isso que é muito importante ter muito embasado e amarrado quem nós somos, para onde vamos, fincar nossos pés no solo, para que entendamos que a única coisa que nós temos que cuidar com o primor somos de nós mesmos, que podemos ser o nosso próprio vilão. Veja, nós temos aqui um caso de um cara bem-sucedido, triste. Ele está comunicando propositalmente essa tristeza, porque é o que ele sente. E essa tristeza revela algo muito sério com relação a alguém que, em tese, chegou lá. Porque o Whindersson Nunes chegou lá. Mas esse chegou lá que eu estou falando aqui é uma provocação. Porque quando eu falo isso, você tem que pensar, mas chegou lá onde? Talvez chegou lá por não precisar mais lidar com o chefe tóxico no trabalho que te obriga a chegar cedo, mesmo com chuva e engarrafamento. Chegou lá porque não precisa mais depender de um sistema de saúde que negligencia as suas urgências. Chegou lá porque pode estudar o que quiser. Chegou lá porque não precisa estudar. Chegou lá porque pode colocar a sua tristeza, que é de fato algo que permeia a sociedade, pois todos nós temos tristezas, mas ele consegue criar um conteúdo com isso, ganhar notoriedade com isso e, obviamente, transmitir o que está sentindo. Ele tem o seu olhar. Não somos diferentes, temos oportunidades diferentes. Portanto, nós temos a ideia de que o Whindersson chegou lá, mas é uma ideia falsa. E esse vídeo revela o quanto nós nos enganamos com aquilo que almejamos como resultado. E também o quanto tentam contar que o resultado de sucesso pode ser o retrato da tristeza de Whindersson. Mas vale destacar que, falando de indivíduo, era possível que nessa altura do campeonato, com a idade que ele tem agora, com os traumas da vida que ele adquiriu, ele fosse também um homem triste, pobre. E que a tristeza do Whindersson não está relacionada à riqueza, às conquistas e tudo que ele já perdeu, e sim a falta e a base e o que está enraizado no seu passado mais íntimo que só ele carrega. Então é uma falsa ideia pensar que tanto para o lado pobre, que tanto para o lado rico. Quando nós pensamos na morte, por exemplo, quando nós pensamos nas questões de vida, nós vamos percebendo que tudo que nos cerca, tudo que é material é uma mera distração, uma mera ilusão. Então não enganem-se. Nossa, aí ficou rico e ficou triste. Ele poderia ser pobre e triste. A diferença é que pobre e triste você não o julgaria, pois ele pobre como você não teria o que dizer. Nós temos duas similaridades e acolhemos quando alguém está em posição de reinar e demonstra essa vulnerabilidade. Nós julgamos porque isso de alguma maneira alivia também a nossa realidade. Nós nos sentimos um pouco melhores. Olha só, não está fácil nem para o Whindersson, que tem milhões e milhões na conta. Isso meio que justifica e você se sente um pouco melhor em alguns casos, mas é uma ilusão, porque ele poderia ser muito triste e também pobre, porque está no indivíduo. Eu sou meio sumido, mãe, porque eu fico andando atrás de coisa fazendo minhas coisinhas pra poder dar pra nós aquilo que nós não tivemos muita oportunidade, né? Não tivemos muita condição. Há uma busca incessante por um resultado que já existe. Eu acho que eu não preciso citar números porque seria extremamente equivocado e invasivo e não teria o acesso verdadeiro dos resultados, mas obviamente nós estamos tratando de alguém que a sociedade dita como sucesso e como a Receita Federal dita como rico. O Whindersson é milionário. Portanto, essa corrida me parece muito a escassez mesmo de alguém que veio da pobreza e que morre de medo de acordar e perder tudo, ficar pobre. Então hoje, se nós avaliarmos a realidade do Whindersson em paralelo com a realidade brasileira, onde nós sabemos que a maioria dos brasileiros nunca terão acesso a uma casa própria, nunca terão acesso
a uma viagem internacional, nunca terão acesso a ter um mês com tranquilidade onde sobram as coisas. E quando eu me refiro à palavra nunca, N-U-N-C-A, nunca, ponto final. Isso é muito pesado. Saber que você nunca vai poder realizar um sonho, nunca poderá levar seus filhos para Disney, nunca poderá comer o que você bem quer, nunca estará dentro do seu próprio carro. Dentro dessa sociedade do nunca, que é a maior parte das pessoas, temos um ponto de alguém que tem todo esse acesso e sente que vai acabar e que precisa continuar dentro desse espaço criado, fictício, que o sufoca, que o deprime e que o puxa para baixo, com a ideia de que no esgotamento disso haverá de novo o retrocesso do que um dia foi vivido, sendo que, obviamente, seria um esforço muito grande para destruir um império como o do Whindersson. Logo, nós entendemos aqui que é possível, dentro desse universo, alguém viciar-se com a ideia de continuidade de um trabalho que nunca acaba. O Whindersson Nunes aqui coloca o ponto de vida dele, mas isso não anula a realidade, é a vida e existência dele. Mas o meu ponto aqui é desmistificar a ideia de que ele só tem tristeza agora porque é rico. Se fosse pobre, seria feliz. Eu acredito que não. Continuaria sendo complexo, continuaria sendo delicado, pensativo, porque está no indivíduo. Também há um requinte, um desejo disso, de querer isso, de continuar nessa caminhada, porque no início de tudo você tem que preparar muito a base das coisas que realmente importam. E nesse ponto eu já destaco o quão é verdadeiro e verídico isso, porque aqui nós temos alguém que já não precisaria mais desse desdobramento todo, pois o que tem é o bastante. E aqui eu estou dando agora uma opinião muito pessoal. Ninguém precisa de tanto dinheiro para ser feliz e para manter a dignidade, porque se você olhar para a sua realidade do outro lado, muito provavelmente você é assalariado, muito provavelmente você batalha de uma maneira muito dura para conseguir o seu dinheiro, e alguns poucos são herdeiros ou bem-sucedidos que não precisam mais preocupar-se com as suas contas, mas a grande massa, a grande maioria, trabalha duro para ter o mínimo e vai viver assim até o fim do seu dia. É possível, é a realidade da maioria dos brasileiros. Mas alguém com este alcance, com esta fortuna, diz pra gente que precisa continuar, para continuar dando. Pode ser uma forma de aquecer o coração sobre algo que é um desejo do indivíduo, dessa constância por outros aspectos que não tenho liberdade de adentrar, mas pode ser também um mecanismo que engana o próprio indivíduo, justificar. Então é bem complexo. Mas eu acho massa demais, ó mãe, vocês assim, curtindo o lugar, podendo passear, podendo... Tu é doido, eu fico feliz demais com isso, assim. Minha tristeza mesmo é o tempo que não tem pra nada. É o tempo que não tem pra nada mesmo. Eu não tô nem tempo pra... Ele enxerga a mãe, a família, de um tempo do presente pro passado, né? Porque ele assiste tudo, mas ele não pode viver isso. E ele não pode por conta das amarras deste sistema, mas também as que foram permitidas, mas também as que foram escolhidas, porque é completamente flexível ter uma vida melhor, mais saudável, sendo do que ter. É uma escolha. Às vezes nós nos afastamos muito da nossa própria realidade e nos perdemos dentro de nós mesmos. É exatamente o que aconteceu, né? Chegou um nível que o Whindersson já não relaciona-se mais com a realidade que está envolto, mas luta para manter essa realidade. Não é mais para ele, é para o outro, porque tornou-se uma demanda. Então, se eu luto por um ideal, eu quero lutar e sentir o prazer da luta e dos benefícios disso, né? Seria o ideal do mundo. Só que neste caso, o Whindersson põe-se para fora como uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, para lutar, para ver o resultado da felicidade no outro, absorvendo para ele essa demanda. É por isso que julgar é muito delicado, porque só o indivíduo sabe quais as marcas carrega para tomar essa decisão de ser o gestor da própria e das vidas dos outros, dando para o outro aquele que é o melhor ouro de nossas vidas, que é o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso trabalho, o empenho. Então nós vemos aqui um Whindersson que está lutando para manter o que dá felicidade, que é ver a liberdade
na vida da família, enquanto ele não pode. Mas eu preciso destacar que o Whindersson pode ter liberdade. Inclusive, ele pode ter mais liberdade do que a maioria de todos nós, tá? É uma ilusão para ele e para quem também assiste. Porque o Whindersson, enquanto conta essa história, está treinando o melhor treino possível. O Whindersson está tendo o tempo que você não teria, né? E é uma escolha. Só que eu acho também que é meio viciante, porque as pessoas ficam atoladas de demanda e é muito mais fácil você colocar mais obrigações sobre a sua vida, ganhar muito dinheiro e abandonar quem você é, acreditando que você tem o tempo. Porque realmente você tem muito tempo disponível, diferentemente da maioria das pessoas no planeta. Então é um caso muito pontual e muito específico. E aqui, quando ele fala com esse pesar, a gente pensa, nossa, mas ele não poderia ir numa praia com a família, nossa, mas ele não podia estar no churrasco, nossa, ele não poderia viver mais próximo da família que ele diz aqui tanto amar. Não, porque este é o indivíduo, pobre ou rico. Essa demanda não está associada ao dinheiro de Whindersson, e sim a quem ele tornou-se, o que ele carregou como traumas e o que ele não resolveu como traumas. E é por isso que nós temos que ter cuidado com o que consumimos, com o que somos, por conta da autocomparação. Eu vi muitos comentários acolhendo a dor como se fosse parte dela também. E esse é um ponto muito perigoso, porque as pessoas adoram aplaudir dor, adoram apedrejar quem já está apedrejado, tudo no máximo dos sentimentos. Então você tem que ter muito cuidado até para compartilhar algo como isso, porque você não gera transformação e você gera similaridades e uma onda de tristezas que toma muito. A verdade, gente, é que ninguém está bem e que essa realidade do Whindersson é a realidade de muita gente. Então muita gente, quando assiste isso, comenta sobre tristeza, puxa mais para baixo. Ai, que bom, ele também tá triste, eu também tô. E aí vira essa corrente, essa união de tristezas. Só que é muito diferente a realidade de você para o Whindersson. Eu nem tempo pra ficar triste, tem outra coisa pra fazer mais tarde, eu já fico esperando outra coisa pra fazer. Mas era isso mesmo, pra dizer que eu amo você, amo o pai, que... Ele não tem tempo nem pra ficar triste, mas olha esse detalhe que ele fala aqui, ó. Eu nem tempo pra ficar triste, tem outra coisa pra fazer mais tarde, eu já fico esperando outra coisa pra fazer. Sempre esperando outra coisa pra fazer. Por isso que eu disse que é meio que um vício, né? Torna-se um vício porque imagina um cenário em que todas as coisas que você tem pra fazer, você ganha muito dinheiro. Que de impacto tem isso? E se você tem um motivo pra exemplificar o ganho desse dinheiro que justifica essa luta incessante, essa busca incessante, isso se torna realmente algo tão perigoso como qualquer outra droga, porque você não sente que a quietude, que o silêncio te traz paz, ou que você cresce quanto quieto, quanto indivíduo, respeitando os ciclos. Você tem muitas oportunidades, facilitadores, graças à sua rotina, ao seu trabalho, o legado que foi construído, obviamente, inegavelmente, mas também uma decisão, porque ninguém obriga, né, essa continuidade de muito trabalho. E é por isso que nós temos que cuidar do nosso emocional, da mente, buscar ajuda de profissionais, porque precisamos manter uma linha de raciocínio lógico e a nossa sanidade mental. Aqui, nesse conteúdo, nós sentimos esse pesar, mas também se nós formos olhar para os detalhes como nós fizemos aqui, a gente enxerga um pouco diferente. A gente enxerga que não tem nada de tão especial nisso, porque é muito parecido com a sua realidade, com a minha realidade. O ponto central é que a massa julga que toda essa tristeza veio do acúmulo de coisas de trabalho que gerou até riqueza. O próprio Whindersson Nunes parece acreditar nisso, porque ele fala do pesar do trabalho ao mesmo tempo que isso é importante e que é feito isso para poder ele não pensar em outras coisas. Então, quando o Whindersson faz isso, ele revalida esse pensamento de muitos que acaba sendo ignorante. Então, eu tô aqui para dizer que o Whindersson seria um homem triste, rico ou pobre, porque o indivíduo tem questões que ele carrega sozinho. Quais foram e por que foram? Era isso mesmo, pra dizer que eu amo você, amo o pai, que eu sou meio distante assim, porque é meu jeito mesmo. Eu aprendi a ser assim, ó mãe, aprendi mesmo a ser assim. Tenho até dificuldade assim, me relacionar com as pessoas, porque meu jeito é esse mesmo.
Tem os meus cachorros aqui, tá doido? Aqui. Isso não está restrito a o Whindersson, né? Eu conheço um bando de gente pobre, inclusive eu sou uma dessas pessoas ainda, que não tem muita facilidade de relacionar-se em detrimento às cicatrizes da vida. E o que é que eu tenho feito para isso? Perdoando e trabalhando o meu intelecto espiritual e a filosofia que agrega o meu espaço físico e que toma um espaço que também não é físico, para que eu possa olhar para a vida de uma forma mais carinhosa, genuína, me perdoar e permitir também. Então está muito nessa coisa do trabalhar na base. Eu acho que quando alguém refere-se à pobreza ser um mecanismo que pode trazer felicidade em comparação a ricos que não são felizes, eu acho que essa crítica e essa ideia foi construída nisso, porque eu acho que na falta do indivíduo, na falta do dinheiro, do acesso, você tem muito tempo para lutar, porque você não tem outra opção. Então você luta contra você mesmo, seus obstáculos, os seus monstros. Então você acaba tendo realmente essa fome a mais, porque você não tem outra opção. Por isso que eu gosto até de falar em outros vídeos que tudo que o pobre mais tem é fé. E por isso que influenciadores picaretas tentam vender coisas usando a fé, porque ele sabe que o pobre tem muita fé. Então, quando o Whindersson fala que não tem tempo, que não tem amigos, que não relaciona-se, está muito relacionado ao indivíduo, né? Então, é quem ele é. Mas quando nós entendemos quem somos, o pesar fica um pouco melhor, porque você não delega essa tarefa a fatores externos, porque dentro do aspecto da vida, no universo manifestado e tendo a dualidade, nós temos pessoas que com trauma irão sucumbir. E temos pessoas que com o mesmo trauma criarão soluções para o mundo para resolver danos que talvez aquele trauma causaria. E é possível que um indivíduo com a mesma educação e criação tenha comportamentos completamente equivocados, diferentes uns dos outros. Tanto é que você deve conhecer alguém que você fala assim: nossa, João é filho do mesmo pai, da mesma mãe que Guilherme. Guilherme deu para bom e João deu para ruim. Onde foi o erro? João e Guilherme são indivíduos completamente diferentes. Então é possível que o indivíduo, aqui citado o Whindersson Nunes, tenha absorvido completamente diferente do que a maioria de nós absorveria, porque ele estará nessa caminhada, independentemente do status social, porque tem que ser trabalhado o ser e não ter. E por muito tempo trabalhamos o ter, e a conta chega. E quando chega, é esse sentimento de abismo e é esse vazio. Tem os meus cachorros aqui, tá doido? Aqui são meus amigos demais. É eu chorando aqui, mandando um áudio, vem tudinho, mãe. Se a senhora vê, eles vêm tudinho, parece que sabe o que tá acontecendo. Mas não se preocupa também não, eu tá chorando, é chorando mesmo, é porque só de falar com a senhora e me abrir um pouquinho e falar as coisas, eu me emociono, mas não é por causa de nada não, tá bom? Só pra dizer isso mesmo, de vez em quando mãe me aluga com os áudios maior do mundo, então mandar isso aqui pra senhora também, que tô com saudade, que tudo que eu faço é por você mesmo. Eu amo pai demais também, porque pai me ensinou a ser desse jeito aqui, que é eu brinquei foi pouco com pai e mãe quando eu era criança, porque pai tava sempre trabalhando, tava sempre em um lugar, trouxe tudo de bom pra nós, isso aí. Aqui a gente confirma aquilo que nós havíamos falado no começo sobre a questão do Whindersson ser uma pessoa que carrega um fardo criado, né, nesse imaginário, porque na riqueza que o Whindersson tem hoje, acho muito pouco provável que com a consciência que ele tem, que ele tenta transmitir, ter com relação ao financeiro, que ele vai ficar pobre um dia e de que já não é o bastante, e de que já não é o bastante para dar o mínimo de dignidade para todos os parentes dele, por mais pobres que sejam, porque o Whindersson, além de tudo, é um homem muito bem relacionado com marcas, grandes empresários, gestores, emissoras, enfim, ele é realmente um cara muito relevante dentro do que se propõe, até pelos múltiplos talentos que ele possui, né? Acho que tudo isso compõe muito uma marca forte de um Whindersson Nunes. Então é uma ideia muito falsificada de que vai perder, né? E de que tem que assumir esse papel. Mas também ele fala que é dele, ele também fala que aprendeu com o pai ser assim, então tem muitas atribuições e isso tudo amarra uma grande confusão lógica e é completamente compreensível dentro do aspecto da tristeza. Só quem já se sentiu assim sabe como as coisas parecem estar muito bem amarradas, mas ao mesmo tempo não, elas são desconexas, porque a tristeza ela é assim, a tristeza ela não se amarra em nada. A ideia da tristeza é que tudo justifique os motivos da tristeza e que ao mesmo tempo você sinta parte disso e é uma troca e é por isso que é tão desgastante, por isso que você fica tão sugado e nunca está satisfeito, porque um tira do outro, sabe?
Acho que é mais ou menos assim. Eu gosto de ser Ele assim. gosta de Mas ser eu também assim. quero quando eu tiver um menino ou uma menina. Ele fala, eu gosto de ser assim. Tem um quê do prazer, tem um quê da dependência, tem um quê do indivíduo. O indivíduo é assim, rico ou pobre. Este é o Whindersson Nunes. Este do outro lado assistindo é você. Tá muito no que nós temos que trabalhar nesse você, nesse sou, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos tranquilidade para lidar com a vida, né? Eu acho que é nesse lugar que a gente tem que chegar. Também quero quando eu tiver um menino ou uma menina ter um tempo para dar uma brincada, porque essa loucura de viver assim, pra lá e pra cá toda hora, é loucura, doideira. Mas é massa também. Enfim, te amo, viu? Saudade. E aí ele finaliza, né? Que é massa também, ao mesmo tempo é legal também, porque a vida dele, né? É só um desabafo e tá com saudade. E é bom perceber que todo esse conteúdo passou-se sobre um áudio enviado intimamente para a mãe, que foi entendido após enviar que esse áudio tinha um storytelling muito bonito, foi um áudio bem emocional. O próprio Whindersson gostou desse áudio. Esse áudio transformou-se em um audiovisual com composições de cenas do Whindersson exercitando-se dentro de uma rotina obviamente muito confortável e fora da realidade, de novo, da maioria dos brasileiros. Esse áudio agora forma-se um audiovisual e para compor essa cena que precisava ser transmitida, uma trilha sonora melancólica toca ali embaixo das imagens que foram colocadas juntamente com o áudio. O áudio era um arquivo linear, muito provavelmente, e as imagens, como tem troca de roupa e de momentos, foram trechos que foram sendo montados. Você fez um filme e aí para amarrar tudo isso você jogou uma música. Então você escolheu essa trilha, essa é triste o suficiente para transmitir o que eu preciso e foi colocado domingo e foi enviado para a audiência como uma mensagem. Uma mensagem que abre muitas camadas, né? E obviamente que bem ele não está. Mas é muito importante que nós, como indivíduos, tenhamos essa análise, essa compreensão das estratégias que nós mesmos utilizamos, porque nossas vidas, quanto produtores e criadores de conteúdo, não são um reality show, porque nós editamos, criamos, postamos, então nós temos um controle. Eu, por exemplo, quando eu postei o meu desabafo, que foi genuíno, de quando eu perdi o emprego, que eu chorei, que minha mãe chorou, que foi aquela situação toda. Quando eu postei, eu já tinha vivido aquela emoção. Eu postei após algumas semanas. A minha ideia era causar um sentimento coletivo das pessoas que já passaram por isso, para que elas pudessem assistir aquilo e me ver crescer dentro do que eu escolhi como trabalho e que de alguma forma elas se sentissem representadas em uma visão horizontal de que elas não estão passando por dificuldades sozinhas. Então, ver aquilo e ver depois eu palestrar no YouPix fez muito sentido para o meu storytelling, porque isso mostra que todos nós temos momentos difíceis, mas que a continuidade, dedicação e ajuda um do outro, porque sozinho ninguém é nada, nós conseguimos alcançar. E assim que eu postei o conteúdo no YouPix palestrando, eu recebi comentários de pessoas que referenciavam ao meu momento de tristeza. Então, se você assiste esse conteúdo do Whindersson, você também vai esperar o momento que ele vai acender, sentir-se feliz e estar inserido em momentos melhores do que esse, para que você se sinta bem também como fã ou como admiradora, enfim. Mas é preciso que tomemos muito cuidado com pessoas dando sinais de tristeza, porque isso pode levar a fins trágicos. Pode ter muitas intenções por trás disso, mesmo que inconsciente, porque não precisava ser postado. O que o Whindersson estaria querendo transmitir? Verdadeiramente nós nunca iremos saber. Mas o que nós podemos perceber disso tudo é que essa também é uma narrativa de um sentimento daquele momento que já não pode refletir o atual. Ele pode ser pior ou melhor. O Whindersson poderia ser triste ou alegre, rico ou pobre. Então, esse é o olhar. Nem todas as pessoas são expansivas, felizes, pessoas que querem estar perto uma das outras o tempo todo. Ser uma pessoa mais na sua, que não reflete um comportamento muito expansivo, também pode ser a sua característica. Eu acho que não pode haver essa cobrança de ser parte ou ser alguma coisa. Eu acho que cada um é o que é.
Mas quando o seu comportamento muda, aí sim é preocupante. Se você tem uma história de alegrias, leveza, relações, e aí você muda esse comportamento de maneira que você não consegue voltar para quem você era, isso tem nome e existem profissionais para ajudar. Mas, analisando aqui, a gente percebe tudo isso que eu falei e também uma intenção estratégica de comunicar, tendo em vista que este conteúdo é uma montagem para contar a narrativa de uma tristeza que já foi vivida, pois a partir do momento que você editou e postou isso, aquele momento já não é mais presente, mas fez parte da sua história. Fim, é isso. E se você gostou, clica no gostei para o YouTube recomendar para mais pessoas, isso é muito importante. É muito interessante que você interaja deixando comentários e, por favor, inscreva-se no meu canal para conteúdos relevantes e do mundo das redes sociais. Para saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, todas as minhas redes sociais estão aqui abaixo e eu espero você no próximo vídeo. Fiquem com Deus e eu estarei também com vocês. Tchau!